Meus irmãos, a paz do Senhor, gente, eu sou o presbítero Gustavo. Estamos começando aqui mais uma edição do podcast da Debras Itapevi. Hoje eu tô aqui com a minha convidada direto da AD Mauá, a esposa do Ricardo. É a Sulamita, a cantora Sulamita. Sulamita, paz do Senhor. Paz do Senhor. Boa noite. Boa noite. Primeira vez no Júlio Renovação. Primeira vez. Você começou a cantar aqui na Debras Itapevi ano passado, se eu não me engano. Isso. Foi no, acho que Enquanto Dá Uma Desci. Isso. Uma coisa assim, não foi? Uhum. Mas a primeira vez no Júlio Renovação. Primeira vez. Gente, a Sulamita é muito tímida. Ela já tinha falado aqui, a gente nos bastidores tinha falado que ela é muito tímida. Então eu queria saber agora do ministério. A gente tinha conversado sobre isso. Você falou que até a timidez chegou como posso falar? Demorou um pouquinho você se soltar por conta da timidez. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Demorou bastante. Eu comecei a me soltar depois que eu fui pra Assembleia de Deus, porque eu era da Deus é Amor. Aí depois fui pro Ministério Voz da Verdade, fiquei um bom tempo lá e depois eu me encontrei na Assembleia de Deus. Então, com 18 anos, eu fui pra Assembleia e comecei a me descobrir. Só que a timidez era demais em mim, eu era muito vergonhosa, extremo de ficar nervosa. Então, foi difícil pra mim. Só com os 18 anos que eu comecei a cantar e com 20 para 22 que eu comecei a atender convite. Porque antes eu tinha... Nem queria. Não. Você canta desde pequenininha, né? Canto desde pequena. Você e a família, você falou da tua irmã, que quem não sabe a irmã dela tá aqui. Não dá pra ver, mas a irmã dela tá aqui. E vocês cantam, você é de berço evangélico? Isso, somos berço evangélico desde pequena. Eu canto desde pequena, mas só com 18 anos que eu comecei, tipo, eu vou, Deus, eu vou. Vou atender. A timidez não deixava? Não, a timidez não deixava. Você tem algum testemunho pra falar pra gente, assim, de alguma coisa que aconteceu que você lembra que pode falar? Então, eu tava aqui lembrando, você falou que ia perguntar, eu sofri, muitas pessoas, acho que nem minha família sabe disso. Antes de casar, eu sofri muito na área sentimental. Isso me prejudicou muito porque eu me limitei bastante, até na área, tipo, do ministério. Então, com meus 18 anos, já sofria muito. E antes de conhecer o Ricardo, eu sofri muito nessa área. Então, por isso que eu não queria ministrar, não queria cantar por conta disso. Falei, Deus, eu vou cantar, eu vou ministrar, mas eu sou uma jovem depressiva. Não falava isso pra minha família. Sim, mas você entendia com você entendia, porque, tipo assim, eu via todo mundo sendo feliz, via as pessoas cantando e dando certo o ministério, e eu não, por conta da timidez, também na área sentimental. Então, eu sofri muito nessa área e nunca falei sobre isso, né? E eu vendo agora os processos de muitos jovens passando por isso, eu falei, vou tomar coragem, vou começar a falar sobre isso. Mas eu fui liberta através de muita consagração, com ciclo de oração aprendi isso, e porque eu sofri bastante. Dos 18 até os meus 23, 24 anos, eu sofri calada. Mas nunca deixei de ir para a igreja, nunca deixei de ministrar. Então, foi um momento que eu tive com Deus, com meus 24 anos para 25, falei, Deus, ou o Senhor muda a minha vida, muda a minha história, ou eu não sei o que vai ser de mim. Então, foi nesse momento que o Ricardo entrou na minha vida, né? E eu falei assim, se o Senhor transformar a minha vida, me libertar, me curar de dentro para fora, eu vou tomar a iniciativa de fazer a tua obra. E foi nesse... Isso você não ia parando, de repente você foi vendo... Eu me agarrei bastante em vigílias, minha irmã ia bastante comigo em vigília, porque eu me encontrava refúgio assim, buscando a presença de Deus, porque eu sofria muito calada. E pelos processos que eu passava com meu pai ele se afastou cedo, saiu da igreja e tá afastado até hoje. Então, para mim não passar o que meu pai passou, eu olhava para minha mãe e falava, não vou desistir, mas também não vou falar para minha mãe. Minha mãe já sofria com meu pai na área da bebida, e, tipo, com todos os processos que a gente passando. Então, eu falei, não vou desistir, pai. Eu vou, mesmo ferida, mesmo machucada, mesmo doente, porque antes eu achava que isso não era uma doença, né? Sim. Mas eu achava que, falei, Deus, isso não é uma doença, né? Eu preciso ser liberta. Então, eu encontrei refúgio na área, foi indo pro monte, pra vigília, oração, ciclo de oração. Foi nesse momento que eu fui liberta. Gente, também não podemos esquecer dos nossos parceiros, Daniel Design e Michele Alves. E também o próximo evento vai ser dia 4 de novembro, Never Alone. Deus abençoe. Então o segredo foi a oração mesmo. É legal você falar isso, porque tem muita gente que é assim mesmo, que não consegue falar, que não consegue se expressar e ver você. A gente vê, eu cheguei até a comentar com a minha esposa, quando você tava lá cantando, eu falei, caramba, ela chega, ela nem fala nada, mas ela louva e sempre acontece. Então o segredo, tipo, é oração mesmo. Se for pra falar assim, tem um segredo, a vida que você teve, posso considerar assim, tipo...
mesmo ali retraída, mesmo ali no seu sofrimento sozinha, particular, você buscava Deus pedindo aquilo e aconteceu o que aconteceu. Porque... muitas pessoas me chamam no direct, me mandam mensagem, falam, qual o segredo? Eu falei, gente, não tem segredo nenhum. É a oração. Muitas pessoas não encontram mais refúgio nisso, né? Acham que vai acontecer assim, tem que acontecer, é no tempo de Deus. Mas Deus, ele quer que a gente busque mais, se entregue mais. Então, eu fui curada buscando. Mesmo sem força, foi a oração, foi a presença de Deus que me botou de pé. Você é testemunha viva do que é a oração. A oração é a chave de tudo. É a oração. A chave de tudo. Que legal você falar isso, ó. Acho que muita gente vai se identificar, né, Larissa? Muita gente vai se identificar com isso. Porque tem muita gente que é retraída assim mesmo. E a gente percebe, que legal. Aí você chega... E quando as coisas começaram a acontecer assim, tipo, hoje em dia, igual, é a primeira vez no Júlio Renovação, mas igual eu falei, você já cantou aqui em Umadeci e tá sempre voltando. Começou os convites, quando você começou a atender convite, como é que você recebeu isso? Tipo, meu Deus tá me levando. Tipo, às vezes a gente recebe promessa mesmo, Deus já te leva, mas quando acontece? E aí, você tipo, pô... Eu estava falando com meu esposo, acho que essa semana, eu estava no Rio de Janeiro, eu falei com ele, Ricardo, não dá para acreditar o que Deus está fazendo, porque tinha promessas desde berço, né? Mas com todos os processos que eu passei com a minha família, na área de sentimental, tudo, eu achava que isso ia demorar. Estou com 30 anos, então, eu falei, isso vai demorar. E esse ano foi o ano que Deus, tipo assim, alavancou, abriu as portas, né? E, tipo, eu não tenho explicação, gente. Eu estava sentada numa igreja, fui essa semana numa igreja que eu sempre sonhava ir. Eu estava sentada no banco, eu lembrei, falei, meu Deus, Senhor, é Deus de promessa. Eu pensava em vir aqui e eu tô aqui. Eu pensava em vir aqui, Aí você lembra do tempo lá, da oração, de sozinha, de sofrendo? Porque nessa área de ser muito tímida, isso me trancou muito. E eu pedia muito para Deus. Falei, Deus, se o Senhor tem obra na minha vida, se o Senhor falou que vai me levar, então você tem que tirar essa timidez de mim, porque isso era demais. E eu falo, Deus, eu quero cantar, mas eu quero ter a presença, eu quero ser diferente, eu não quero ser mais uma cantora. Se for ser mais uma cantora, eu fico aqui no meu banco, fico na minha igreja. Mas eu preciso ser liberta dessa timidez, porque era demais, né, Solene? Demais mesmo. E deu tudo certo? Deu tudo certo, graças a Deus eu tô aqui, gente. Veio na Debras Itapevi, Júlio Renovação. Olha, da Itapevi também só via pelo YouTube, o coral também que cantava o Ministério de Louvor. Sim. Que eu conheci eles quando eles cantaram a tua presença, que explodiu. Eu falei, eu vou ir lá naquela igreja. Eu vou lá. E eu tô aqui, gente. Tá vendo, gente? O segredo é a oração, na verdade. É verdade, a oração é a base de tudo. Tá certo. Acho que fui até ministrado. Gente, Deus abençoe. Amém. O culto de hoje já tá no YouTube, né? No caso, a gente tá fazendo aqui depois do culto, tem dia que a gente faz antes. E se você quiser, vai lá e dá uma conferida. E valeu a pena participar do Júlio Renovação? Com certeza. Gente, vocês têm que vir, gente. Tá uma bênção extraordinária. Venha, não perca. Falta só 10 dias. Venha, porque a tua bênção tá aqui. Deus abençoe. Amém.